fez a contagem do número de funcionários. Você apontou que havia 84 guardas. E, de acordo com a ONU, era um guarda para cada 7 presos. Aí eu fiz a continha, então deveria haver 16. Ele também apontou que havia 2 advogados, 2 criminólogos, 4 assistentes sociais e 6 psicólogas. No total, havia mais funcionárias do que detentas. Aí, como deveria ser essa estrutura dos funcionários que trabalham na prisão? Então, na verdade, assim, esse é sempre um tema polêmico, porque se a gente faz uma contabilidade simples, divide a quantidade de presos pela quantidade de funcionários, a gente vai sempre chegar numa razão que é uma razão extremamente favorável aos governos, digamos assim. O grande problema é que esses agentes eles não estão lá o tempo inteiro. Então, você tem que dividir o número de agentes por 4, o número de funcionários por 4, né? Por quê? Porque eles só trabalham 8 horas. Então, é esse número dividido por 4, que vai, eles trabalham de 6 a 8 horas. É esse número dividido por 4 que vai te permitir saber o número de funcionários dentro de uma unidade prisional. E aí você tem que separar também o setor técnico, porque o setor técnico não vai todo dia, o setor técnico ele tem um horário, um regime de trabalho que é totalmente diferente. A grande questão, e todos os tratados internacionais vão destacar muito essa razão entre número de funcionários e número de presos, é que se você tem um quantitativo muito pequeno de funcionários para o número de presos, há uma grande chance de ocorrer de 2 eventos. O primeiro evento é você trancar todos os presos. E aí você não circula com os presos dentro da unidade, não se circula com os presos dentro da unidade, não se permite banho de sol, não se permite direitos mínimos, porque a ideia de que eles vão sempre estar em maioria em relação aos agentes, e com isso é muito fácil ele fazer um agente de refém, é muito fácil esse grupo tomar a prisão. Então esse é um dos problemas que se quer evitar quando se focaliza essa proporção. E o segundo problema, que aparece muito em pesquisas atuais com agentes penitenciários, é a possibilidade de uso da força. Então, esse agente ele sempre vai ser um agente mais tendente à rispidez, mais tendente ao uso da violência, nessa ideia de que violência impõe medo. Então, se eu colocar medo nos presos, eles vão me respeitar, e ainda que eles estejam em número maior, eles jamais vão tentar me tomar como refém ou tomar a prisão. E esse também é um dos argumentos para que os agentes, hoje, policiais penais, andem armados, mesmo dentro da prisão, que é a ideia de que se eles têm arma de fogo, eles estariam em uma condição de superioridade em relação ao restante dos presos. Então, essa proporção ela é bem importante, se a gente pensa em um sistema penitenciário que visa garantir direitos e que visa, em última instância, não enjaular os detentos, mas em permitir que eles tenham diversas atividades, que eles possam circular para a unidade, seja para ir para a escola, seja para ir trabalhar, seja para receber algum tipo de auxílio do advogado, ou ir a uma consulta com a psicóloga, e assim sucessivamente. Não, tá certo. Em 2003, a Estevão Pinto era a única prisão feminina em Minas Gerais, mas, segundo a sua pesquisa, abrigava apenas 46% da população carcerária. Eu pergunto, quantas prisões femininas há no nosso estado? E como é a realidade no país? Então, na região metropolitana de Belo Horizonte, que é onde se concentra... Porque hoje é difícil dizer prisões femininas propriamente dita. A RMBH ainda tem. Ela vai ter a PIEP, ela vai ter a Jason Albergaria, que hoje é uma prisão exclusivamente feminina, ela vai ter um pavilhão na unidade de Bicas e vai ter a prisão de Vespasiano, que é uma prisão para gestantes e puerpérias, né, ou pessoas que acabaram de se tornar mães. No restante do estado, o que a gente tem é uma ala dentro de uma prisão que é destinada à população feminina. E isso vai depender da demanda por encarceramento feminino nas diversas regiões do estado. E muitas vezes o que acontece é, como essas diversas regiões não têm um alojamento, uma ala destinada exclusivamente às mulheres, ou essa ala é muito pequena para a demanda que a região tem, essas mulheres acabam sendo transferidas para Belo Horizonte, ou para a região metropolitana de Belo Horizonte. E isso tem implicações do ponto de vista do cumprimento de pena, porque, como a gente sabe, o Estado ele não provém os bens básicos para esse detento. Então,
coisas como sabonete, alimentação, um segundo uniforme, diversas questões relacionadas à vivência dentro da prisão são providas pela família. Então, quando essa detenta é transferida, e isso acontece especialmente com as mulheres grávidas, que todas devem vir para Vespasiano, isso significa ficar distante da família, ficar distante do acesso a esses bens. Então, isso torna a pena privativa de liberdade mais sofrida, mais difícil, porque você tem uma unidade que não vai prover esse tipo de bens materiais, né? Hoje, no país como um todo, a população prisional feminina, ela soma 5% do total da população geral, masculina. E a gente tem problemas que são muito sérios. Então, assim, tem o caso, que é um dos casos mais dramáticos, que foi de uma menina que ficou presa com vários detentos do sexo masculino em Belém, já há muitos anos, e a maioria dos estados hoje, o que eles têm às vezes, uma prisão feminina que se localiza na capital ou numa área mais central do estado, e alas dentro de prisões masculinas, mas a gente tem poucas unidades que são exclusivamente femininas. Sim. Em seguida, na sua pesquisa, você diz que há muita burocracia para se realizar as visitas íntimas e que essa burocracia estimula a realização de relações homoafetivas. E na sua pesquisa você taxou esse problema como dramático. Eu queria saber por que você usou esse adjetivo. Não, porque eu acho que... E aí tem uma outra questão, né? A privação da liberdade não é a privação da sexualidade. Então, o que acontece, sobretudo no caso das prisões femininas, é a ideia de que mulher não tem desejo, de que mulher não precisa exercer os seus desejos sexuais ou a sua liberdade sexual. Então, não é que as visitas íntimas não sejam burocráticas para os homens, elas também são várias as exigências. Mas para a mulher tem sempre uma exigência adicional, né? Ou sempre uma dificuldade adicional relacionada a você ter uma relação que seja quase uma relação de marido e mulher. Então, você conseguir... Isso aparecia muito na pesquisa de 2003, apareceu um pouco menos em 2017 e 2018. Mas em 2003 era um momento em que as visitas ainda estavam começando. Então, era muito comum que, por exemplo, se exigisse a certidão de casamento. Olha, casar é uma coisa cara. A gente está falando de uma população que é pobre, que dificilmente vai ter todo o dinheiro para realizar todas essas etapas. Então, o que é que poderia substituir essa certidão de casamento, né? E claro, e aí hoje o que aparece muito é a dificuldade em reconhecer as relações homoafetivas como relações que também merecem as visitas íntimas. Então, é uma grande ênfase em relações heteronormativas, no sentido de você tem que cumprir todos esses requisitos, tem que ser um parceiro do sexo masculino, tem que ser um parceiro fixo, tem que ser o pai dos seus filhos, você tem que estar com ele há não sei quanto tempo, e uma dificuldade muito grande em conseguir essa visita para pessoas do mesmo sexo. E eu acho que isso tem uma relação direta com a regulação da sexualidade. E uma das questões que é bem interessante de se pensar é que nessa unidade, que é a unidade materno-infantil em Vespasiano, as mulheres não têm direito à visita íntima. E não tem direito, entre outras explicações, porque as crianças não poderiam presenciar os atos sexuais das suas mães e os seus pais, e seja lá quem for. Mas isso poderia ser facilmente resolvido se você construísse 2 ou 3 suítes que pudessem ser utilizadas a partir de rodízio. Mas a ideia de que a mulher, e sobretudo a mulher grávida, aí que não precisa mesmo dar esse direito ao exercício da sexualidade para elas. Certo. Buscando algumas matérias publicadas na imprensa, um dos eventos que chamou a atenção da imprensa foi a realização de desfiles de moda. E na sua pesquisa você diz que algumas presas reclamaram da feiura do uniforme e da dificuldade de manter-se bonita dentro da cadeia. Então, qual é a importância desses desfiles que são realizados há pouco tempo? Olha, uma das questões que marca a socialização feminina, sobretudo a socialização feminina no Brasil, é a questão da beleza. A Miriam, acho que é Miriam Goldenberg, eu sempre me confundo com o sobrenome dela, que é uma antropóloga da Universidade Federal do Rio de Janeiro e que pesquisa velhice.
ela sempre vai destacar como que no Brasil você tem uma ênfase exagerada nessa história de que a mulher ela tem que estar bonita, ela tem que estar apresentável, que é isso que vai definir, inclusive, a credibilidade do seu papel social, a credibilidade da sua apresentação e representação na sociedade, né? E aí ela vai destacar como que as mulheres, à medida que elas vão envelhecendo, elas vão redefinindo e reinterpretando essa dimensão, ou muitas vezes sofrendo com a ideia de que elas não são mais tão belas como eram antes, né? E isso aparece muito dentro das unidades penitenciárias femininas, porque se você tem toda essa cobrança pela beleza, se você é socializada dentro dessa lógica de que você precisa estar bonita e precisa se apresentar de uma forma bela o tempo inteiro, um uniforme que é padrão para ambos os sexos, como, tanto para homens quanto para mulheres, um uniforme que não permite nenhum tipo de customização, um uniforme que não deixa evidente as marcas do corpo, é uma forma de sofrimento, porque é negar a essa mulher tudo aquilo que ela aprendeu, todas aquelas ideias nas quais ela foi socializada. Então, tudo aquilo pelo qual ela se reconhece e ela se vê em sociedade. Então, é muito comum dentro das unidades prisionais, quando você está fazendo pesquisa, você descobrir todo um mercado de troca de serviços de beleza, né? E aí isso me lembra que agora na Covid, né, essa história da beleza ela é tão forte que salão de beleza foi considerado aí um serviço essencial, né? Para mostrar o quanto isso reverbera no cotidiano de mulheres que não estão encarceradas. E exatamente por isso, todas essas iniciativas, e não são só iniciativas de desfile de moda, mas também iniciativas que se proponham à congregação das mulheres e no qual elas possam se apresentar de cabelos feitos, maquiadas, com as unhas pintadas, isso é algo bastante importante porque reforça nelas todo esse sentimento do ser mulher e do que significa ser mulher na sociedade brasileira.